Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai entrar aí no capítulo 2, a página 25, né? A gente já começou a falar disso, mas vamos explanar um pouco mais aí, né? Vou revisar até a gente chegar em Guilherme de Ockham, que é a parte final desse capítulo aqui, tá? Razão e fé no pensamento medieval, né? Como eu já disse para vocês, a filosofia medieval ela é cristã porque a igreja ela busca, né, fundamentar o seu conhecimento aí nos valores gregos e romanos, né, principalmente aí na filosofia grega. Bom, a gente vai ter a divisão aí, então de períodos, né? A gente vai ter aí o primeiro período da filosofia medieval que é chamado de patrística, né, que começa aí mais ou menos ali pelo século IV, né, e vai até o século XIV, e a gente tem o segundo período que é a escolástica, né, que aí vai então aí do século o final, né, da Idade Média aí do século XIV até o fim da Idade Média, né. Além de houveram vários filósofos aí em ambos períodos, mas os dois em destaque, como eu já falei para vocês anteriormente, são Agostinho e Tomás de Aquino, ok? A escolástica, na verdade, como está aqui no livro de vocês, né? Deixa eu corrigir a data que eu falei para vocês aqui, ela vai do primeiro século, né? A patrística, perdão, até então o século VIII, ok? É, E a escolástica, ela vai então do século VIII até o século XIV, tá? É, o Agostinho é que viveu no século IV, né, que é o maior expoente aí da patrística, e o Tomás de Aquino viveu aí no século XIV, né? O nome patrística, gente, vem de patre, que significa, da onde vem nossa palavra padre, e da onde vem a nossa palavra que a gente traduzindo significaria pai. Escolástica é referente ao grande objetivo, né, daquele período, que foi a fundação das escolas, né, das universidades, né. Quem fundou as escolas, as universidades como nós conhecemos hoje, foi a Igreja Católica, né. Então era ensinada ali as sete grandes artes do mundo, né, o trivium e o quadrivium, né, que aí no meio delas tinha matemática, astronomia, gramática, retórica, né, entre outras ciências, né, e isso foi uma maneira de evangelização também, né, a catequese, né, católica ali, ela surge no meio da educação, né, a Igreja Católica entende que a educação seria o melhor meio para evangelizar, então democratizar e oferecer o conhecimento às populações mais pobres, né, seria uma maneira não só de intelectualizar ou civilizar os bárbaros, né, e também catequizá-los, né, levá-los ao conhecimento de Cristo. Do lado esquerdo, né, tem aí um quadrinho para vocês falando dos cavaleiros, né, medievais, né, houve até um escrito, né, chamado a Ordem da Cavalaria, né. Os cavaleiros eram homens, né, que deveriam ser tementes a Deus, né, andavam armados, né, como o nome diz, tinham que possuir aí os seus cavalos, né, e pelo escrito a ordem da cavalaria, né, eles deveriam ser homens honrados, que defendesse a justiça, defendesse os oprimidos, os pobres, né, mas muitas vezes, né, não era isso que acontecia, né, muitos deles estavam preocupados apenas consigo mesmo, com sua honra e com suas riquezas, né? Uma vez que os cavaleiros, eles muitas vezes trabalhavam ali para grandes senhores feudais, né? Se envolviam em guerras. Lembrando que esse período aqui é um período em que o Império Romano, né? Ele foi conquistado, né? Lá pelo século XIII mais ou menos, pelos povos bárbaros, principalmente pelos francos, né? E esses caras tinham um apetite por luta muito grande, né? Então a gente vai ver que
esse apetite por luta fazia com que o Império Romano, né, se gladiasse entre si. Então, para evitar, né, que o poder, né, da igreja ali e do próprio império ali fosse destruído por si mesmo, né, houve um papa aí que conclamou as cruzadas, né, para levar esses cavaleiros medievais aí a expandir o território de domínio da Igreja Católica, né? Na verdade, o Império Romano já não era nenhuma potência tão grande assim, né, por causa da primeira divisão que teve ali com a Igreja do Oriente e do Ocidente, né, quando o patriarca, né, de Constantinopla, né, não reconhecia o Papa lá de Roma, né, e aí a Ordem da Cavalaria foi uma maneira aí da Igreja Católica Romana expandir o seu poder quando ela se aliou aos francos, né, e inclusive se funda aí houve um grande imperador franco, né, que ajudou a Roma voltar ao seu auge, chamado Carlos Magno, né, que funda aí o chamado Império Carolíngio, né, e esses povos bárbaros aí se misturam ali os romanos, né, viram um povo ali muito sedento, né, de poder, de guerra, aonde surge a Ordem da Cavalaria e aonde daí o poder da Igreja Romana utiliza essa ordem também para expandir os seus territórios aí, promovendo as cruzadas. Vou voltar aos nossos dois protagonistas aqui, que é Agostinho de Hipona, né, e Tomás de Aquino, né. Agostinho morreu no ano 430, né, depois de Cristo, né. Ele nasceu ali, Hipona é uma cidade que atualmente se encontra na Argélia, norte da África ali, né? E ele é influenciado, né, antes de se converter ao cristianismo, né, como diz aqui o autor de vocês, pelo maniqueísmo, né? O maniqueísmo era uma ideia de que o mundo, né, era dividido entre bem e mal, né, entre Deus e o diabo, algo do tipo, e eram duas grandes forças de oposição que deu origem a todas as coisas que existem. Bom, quando o Agostinho então se converte, né, ele se coloca aí diante de um Deus que é todo bom, né? E aí ele enfrenta, né, o problema do mal, né? Ou seja, se Deus é tão bom assim, por que o mal existe, né? E se Deus também é todo poderoso, né, como é que esse mal consegue se manter, né? Então, ou seja, se Deus criou o mal, Deus não é tão bom assim. Se não foi Deus que criou o mal e o mal causa, né, dores, desgraça, sofrimento no mundo, então o mal de fato faz uma oposição frente a Deus, à mesma altura de Deus, conforme o maniqueísmo dizia, né? Então como é que o Agostinho vai resolver esse problema, né? O chamado problema do mal. E aqui entra uma aplicação ética e moral no seu pensamento muito forte. Bom, como que o Agostinho vai resolver esse problema do mal então, né? Primeiro, né, Deus é identificado como o supremo bem, né? A ideia de bem. E aqui começa a entrar a ideia platonista de Santo Agostinho, porque em Platão, quem é o supremo bem, né? É Deus, né? Deus, aliás, desculpa. Enquanto em Platão, né, o Sol, né, é o supremo bem, porque ele que ilumina todas as coisas, né? Ele que ilumina o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, representado na alegoria da caverna pelo mundo fora da caverna, e esse mundo nosso aqui, que é o mundo sensível, é representado lá na alegoria pela própria caverna. Então o Sol, como ele traz à luz todas as coisas, ele é o supremo bem. Quem é o supremo bem em Agostinho? Deus, né? Deus é que ilumina, né, todas as coisas, conforme a gente vai estudar aqui à frente a teoria da iluminação como fundamentação do conhecimento e possibilidade do homem chegar ao conhecimento verdadeiro. Mas antes vamos entender aqui como é que Agostinho resolveu o problema do mal, né? O Agostinho vai dizer que, na verdade, o mal ele não existe enquanto substância, ele não existe enquanto essência, né? Qual a substância do mal, né? Ele não possui,
né? Ele não tem essência, né? Ele não tem atributos que o caracterizem como um ser, né? Então o mal não existe, pelo menos substancialmente falando. O mal que existe é o mal moral, né? Que é aquele que é caracterizado pela ação de outros entes, né? E esse mal se caracteriza quando esse ente, esse ser, ele se afasta de Deus, que é o supremo bem, aí o mal se caracteriza, né? O ente é o ser que é, tá, gente? Né? Então, e quem é o ser? Né? Pode ser qualquer objeto da realidade, desde um ser humano aí até um animal, né? Uma cadeira, um objeto qualquer. Né? Então, o mal não tem essência e substância. O que existe é um mal moral. Ele é uma falha que é caracterizada pela ação de seres que essencialmente eram ou são bons. Porque tudo que Deus criou é bom, beleza? Bom, como já disse para vocês também presencialmente, né? Fé e razão se complementam, né? Agostinho tinha uma frase famosa que ele dizia, né? Eu entendo para crer e creio para entender, né? O autor de vocês coloca essa frase aqui, né? Algo aqui, ó, crer para compreender e compreender para crer, né? Utilizando um sinônimo, mas é a mesma coisa. Então, o grande objetivo da filosofia medieval, desde a patrística, é exatamente complementar fé e razão. Bom, a gente chega aqui então na teoria da iluminação, né, que eu falei para vocês agora há pouco, né? A teoria da iluminação de Agostinho, né, é bem próximo à reminiscência de Platão, né? O que era reminiscência, né? Reminiscência significa lembrar, né? Lembrar aquilo que já foi conhecido. Então, para Platão, as nossas almas, elas eram pré-existentes, elas eram eternas, né? E elas vieram do mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, a gente contemplou o supremo bem e contemplou a essência e substância de toda a realidade, as verdadeiras formas, a verdade, né? Então, para Platão, conhecer é lembrar aquilo que foi esquecido por causa do cárcere da alma, que é esse corpo aqui, né? Como que o Agostinho vai adaptar isso, né, numa linguagem cristã? O Agostinho vai dizer que a mente humana, ou a alma, né, lembrando que mente e alma são a mesma coisa aí, ela foi obscurecida pelo pecado, né, pelo pecado original, e o homem perdeu a sua capacidade de pleno conhecimento, né? O homem não tem essa capacidade por si só. O homem só pode conhecer a Deus, né, se Deus intervir e iluminar sua mente. Aí esse homem pode ter de novo uma liberdade ou um livre-arbítrio para conhecer a Deus, né, segundo Agostinho, e para conhecer a realidade, para conhecer a verdade sobre como que o mundo funciona. Então, o pecado, né, destituiu o homem da sua liberdade de escolha porque obscureceu sua mente. E aí Deus precisa intervir na alma humana, iluminando essa alma para que ela o conheça, né, conheça Deus e conheça a realidade novamente. Bom, em Agostinho, né, comecei falando aqui, falei sobre iluminação, agora nesse quadro Razão e Vontade, né, Agostinho vai falar exatamente o que é a verdadeira liberdade, né, e aqui a gente vai conseguir ampliar e expandir a ideia ética e moral de Santo Agostinho, né. Então, o Agostinho, ele vai dizer que, na verdade, liberdade, né, resumindo aqui, inclusive essa ideia está no videozinho que eu postei na primeira aula para vocês aí também sobre Santo Agostinho, liberdade não é poder escolher entre o bem e o mal, né? Liberdade é sempre fazer o bem, na verdade, né? E nisto consiste a verdadeira liberdade, em estar próximo de Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, né? Porque o mal, ele, por mais que aparentemente, né, no início, né, seja ainda a minha escolha e isso seja uma atitude de arbítrio, né, de liberdade, no final isso vai se consolidar como um engano e um cativo, né? Por exemplo, né, uma pessoa que tem algum vício, né, em alguma droga lícita ou ilícita, vamos colocar assim. Essa pessoa aparentemente está fazendo uso da sua liberdade para poder, né, usar aquela droga. Só que por fim, ela vai se tornar viciada e dependente daquilo, ela vai perder o controle, né? Então, o mal vai controlá-la.
Então é nesse sentido que Agostinho está dizendo que o mal não é uma escolha de liberdade. Pelo contrário, é uma escolha de escravidão, porque ele domina, ele submete, né, a pessoa aos seus caprichos e desígnios, né? Então, onde está a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade está em se aproximar do bem, né? Lembrando lá do mito da caverna de Platão, quem era o supremo bem? O sol. Qual era a verdadeira liberdade? Sair da caverna para ver a luz do sol. Então, a verdadeira liberdade em Agostinho é exatamente abandonar o mal, né? E permitir-se que a luz divina ilumine as nossas mentes para que a gente veja o bem, se aproxime do bem e pratique o bem. Beleza, gente? Só para encerrar Santo Agostinho, então, e para a próxima aula a gente fala sobre Tomás de Aquino, né? Cidade de Deus e cidade dos homens, né? É outro conceito aí que a gente vai ver em Agostinho. Então, ele utiliza metaforicamente essa ideia para dizer que no mundo há pessoas que seguem a Deus, né? E seguem a Cristo, e há pessoas que seguem apenas a si mesmas, né? Ele faz até uma metáfora aí com Abel e Caim, dizendo que Abel é a geração devota a Deus e Caim é uma geração humanística, né, que segue apenas o próprio ser humano, né? E aqui ele vai dizer que todo mundo, né, é separado nessas duas cidades, aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem apenas a própria humanidade em si, fazendo dela o seu Deus. Beleza, gente? Então, por hoje é isso, até a próxima aula. Tomás de Aquino.